Aí, Opa, até que fim. Eu, hein? O que é que tá acontecendo aí, rapaz? aqui Per- tá, o Perdeu? sinal aqui tá ruim por causa Tá do ruim? tempo. O tempo aqui tá muito chuvoso e aí aqui na beira da praia, tu já viu, né? O sinal foge muito. Mas Pensei que boa você tinha... noite aí, tudo bem? Boa noite. Dá uma boa noite aí pra nação rubro-negra, pra todos os brasileiros aí. Nação rubro-negra aí, meu boa noite, torcedores daquela época gostosa, né? De 80. É E então verdade. é um prazer imenso aí estar conversando com você, artilheiro das decisões rubro-negra. A internet dele. É isso aí. Prazer é meu te receber na minha live. Pedir desculpa aí a todo mundo aí, essa demora, esse problema aí É, pelo faz parte. atraso. Esse atrasozinho faz parte, mas o importante é a gente bater um papo gostoso, falar para a nação rubro-negra, para todos os brasileiros, falar um pouco das conquistas que nós conseguimos, até chegar ao Mundial e ser campeão mundial. Foi um prazer jogar do teu lado. Você é uma pessoa bacana, uma pessoa maravilhosa. É, eu tô muito contente de ter você aqui nessa live. Eu gostaria que você falasse um pouco aí do seu começo de carreira aí como jogador de futebol. Como é que foi? Primeiro dizer que o prazer é todo meu, né, Nunes? Eu tenho você e todos aqueles companheiros daquela época com uma admiração assim muito grande, porque foi através de vocês que eu pude realizar um sonho de criança, né? Saindo aqui de uma cidade pequena e chegando nesse clube maravilhoso, nessa grandeza que é o Flamengo, e ser recebido por todos vocês que já vinham de conquistas anteriores, né? E eu pude ter a felicidade de fazer parte de outras conquistas junto com vocês, né? E que foram marcadas como as maiores conquistas que o clube já teve, né? Então é um prazer muito grande te rever primeiro, né? E que você esteja aí com toda essa saúde que sempre você possuiu lá na frente, encarando aquele zagueirada toda e fazendo aqueles gols espetaculares em decisões, né? E que é um orgulho para todos nós, né? Dizer que eu iniciei a minha carreira como todo outro grande jogador iniciou e que sonhava ser um dia um jogador profissional, né? Comecei aqui nas peladas de ruas, de campinhos de quase que sem grama, né? Nas ruas da cidade e onde tinha uma peladinha a gente sempre brincava e participava porque era o nosso brinquedo predileto, né? Não tinha tantas opções na época, né? A não ser bola, bolinha de gude, enfim, né? Algumas brincadeiras que a gente fazia assim, com muita felicidade, né? E então a bola sempre foi assim o meu hobby predileto, né? O meu falecido pai sempre foi voltado também assim para o futebol. Na época ele montava os times aqui da empresa que ele trabalhava, que era a Estiva, que era uma empresa portuária, onde ele montava as equipes para disputar os campeonatos aqui regionais, né? Tive já na família um irmão mais velho que foi também um grande jogador, um atacante muito habilidoso, que era o Abenício, e que também já faleceu, e foi um dos responsáveis por me ensinar também no início da minha carreira a coordenar e a bater com o pé esquerdo, pé direito, né? Então foi assim que eu iniciei a carreira, jogando depois mais tarde nos clubes amadores aqui da cidade, até chegar no profissional, no time profissional, de onde eu saí para então traçar minha carreira, né, profissional no América de Joinville em 1972. Daí então eu iniciei a carreira profissional. Beleza. Todos nós temos um sonho, né? O meu sonho era vestir a camisa do Flamengo.
e jogar no Maracanã. Você tinha esse sonho também de um dia vestir a camisa do Flamengo e jogar no Maracanã e se tornar campeão do mundo? Eu tinha o sonho de jogar numa grande equipe, né? Então esse era o meu sonho de garoto engraxate aqui das ruas de Imbituba, né? Então eu admirei um jogador na época, aos meus 12, 13 anos, quando eu assisti alguns jogos do time aqui da minha cidade, o Imbituba Atlético Clube, que era um time que disputava o campeonato estadual, e aqui vinha jogar as equipes de Santa Catarina, como Figueirense, como Comerciário, como Metropol, que foi o grande clube que representou Santa Catarina numa época. E então, numa tarde de domingo, eu vi um jogo, assistindo um jogo de Imbituba e Metropol, eu admirei um jogador chamado Madureira, o número 8, Madureira, que foi o primeiro jogador que me inspirou realmente a sonhar assim em ser um jogador de futebol, sabe? Jogar com a camisa número 8 na mesma posição, esse jogador me motivou muito para isso. Depois, no início da carreira no América, aí eu tive um outro jogador chamado Veneza, meia esquerda, mulato, muito bom. Mas a minha infância, eu assisti alguns cinemas, alguns filmes no cinema aqui da cidade, onde passava no Canal 100, antes do início do filme, o Canal 100 com alguns lances do Maracanã, né? De Garrincha, de Pelé, de Dida, de Silva, enfim, né? De todos aqueles jogadores da época que marcaram, né, uma grande história. Então aquilo me levava a sonhar, sabe? Ver a grama levantar, o gol, né, a comemoração, a torcida. Então aquilo realmente foi uma coisa marcante assim que me levava a sonhar um dia jogar numa grande equipe para sentir de perto esse calor da torcida, né? Mas não imaginaria jamais que fosse parar no maior clube do mundo, com a maior torcida do mundo, que foi o Flamengo, né? Esse foi o grande presente realmente que eu tive, que eu recebi, eu acho que na minha carreira, na minha vida, né? Graças a Deus. Quem tá mandando um abraço pra gente, Peu tá mandando um abraço lá na live, nos assistindo. Tá lá em Maceió, Peu, Gaguinho. Nosso querido Peu, nosso querido Peu. Você tem alguma história do Peu aí? Grande beijo, Peu. Grande abraço para você. O Peu ele era uma pessoa tão querida por todos nós. Eu acho que foi o jogador mais querido que eu já encontrei assim em toda a carreira, né? Porque o Peu não se esquentava com nada, né? Tanto fazia alguém pegar no pé ou brincar com ele estava sempre de bom astral, né? E era um craque, né? Nas oportunidades que ele entrava em campo, ele resolvia, né? Como foi um jogo contra o Guarani, que marcou muito, que ele fez um golaço. Enfim, né? O Peu tem assim uma história muito bacana e tem algumas brincadeiras que ele participou aí que o pessoal pegou muito no pé, né? Como aquela ida para o Japão lá, que o Galo e o Júnior fizeram ele tirar o bigodinho dele no avião, que senão ele não entrava lá no Japão, porque não tinha japonês com bigode, e ele caiu nessa história, né? É verdade. Mas o Peu foi uma pessoa assim que eu tenho, sabe, uma admiração e um carinho muito grande por ele, como por todos, né? É verdade. O Peu tem muita história, né? Eu vou fazer uma live com o Peu também. Imagine a live como é que vai ser, né? Porque ele é gaguinho, ele, né? Igual o Cantarano, gaguinho. Então vai ser legal essa live também com o Peu. Prepara aí umas 4 horas. Né? Brevemente eu vou fazer uma live com ele, com certeza. Qual foi o gol mais bonito que você fez com a camisa do Flamengo? De preferência no Maracanã. Qual foi o gol mais bonito? Com a camisa do Flamengo no Maracanã foi contra o Fluminense, né? 3-1 que a gente venceu. E eu fiz um gol por cobertura no Paulo Vitor, onde a equipe toda saiu trabalhando lá de trás com o falecido Figueiredo, né? Com o Tita, comigo, com o Adílio, com o Zico, com o Adílio. E eu fiz esse gol por cobertura.
e até você aparece vibrando depois do gol quando eu estou comemorando do lado da trave, né? Então foi um gol assim que marcou muito, porque a minha filha Mônica fazia aniversário e eu prometi que ia fazer um gol para ela, e por se tratar de um clássico que eu sempre tive como o clássico mais bonito do futebol brasileiro, que era o Fla-Flu, né? E se tratar do Maracanã, acho que foi um gol digno de Maracanã pela jogada, pela a sustentação da jogada e pelo brilho do gol, assim, de sutileza. Eu acho que foi um dos gols mais lindos da minha carreira. Mas teve outros contra o São Paulo, né? Enfim. 4-3 Flamengo e São Paulo, né? No Morumbi, né? Exato. Você gostava de fazer gol cobrindo o goleiro, né? O goleiro abafava, você dava um total por cima. Ele foi um golaço. Foi o segundo gol, parece. Isso. Foi o segundo gol. Você fez o primeiro, um passe do Adílio, no cruzamento, no lançamento do Zico, né? O Adílio cruzou, você fez, né? Depois eu fiz o segundo, né, numa tabela. Eu simplesmente acompanhei a jogada. É uma coisa que o centroavante tem que saber fazer dentro da área, acompanhar a jogada, né? Quando o seu companheiro vai fazer a jogada, simplesmente você tem que saber acompanhar. Eu só encostei, coloquei para dentro, empatei o jogo, depois você fez aquele golaço. Aquele jogo foi um jogo chave pra gente, né? A gente tava a gente tinha chegado dos Estados Unidos, né? A gente foi fazer um jogo lá. E também por se tratar de um adversário dificílimo, né? O São Paulo tinha uma das melhores equipes daquele campeonato, né? A defesa do São Paulo era quase toda de seleção brasileira, né? Valdir Pérez, Getúlio, Oscar, Dario Pereira e Marinho Chagas, né? Então a gente enfrentamos aí adversários com o mesmo porte, né, da nossa equipe, o mesmo futebol, mas que a nossa equipe, por ter um entrosamento, eu penso, melhor que os demais e pela qualidade técnica dos seus jogadores, é que sobressaía um pouco mais, né? Mas foi um jogo. É que nosso time jogava com simplicidade, né? Era um time que jogava com simplicidade, objetivo. A gente procurava se movimentar bastante para não aceitar a marcação, e isso confundia muito a marcação dos adversários em cima da gente, porque a gente se movimentava muito. A gente não aceitava a marcação. Então, aquele jogo contra o São Paulo foi um jogaço, né? Um jogo que quem foi ao Morumbi saiu satisfeito, porque viu dois times com personalidade, com confiança, com qualidade, né? E os torcedores ficaram satisfeitos. E ali foi nós seguimos firme, né? Seguimos firme em busca dos nossos objetivos. E por isso que nós conquistamos tudo, né, Lico? Pela simplicidade dos jogadores do Flamengo, né? Os nossos companheiros que sempre procurava focar no objetivo, né? E a gente ia lá, não tinha negócio de brincadeira. A gente ia lá para matar logo o leão e decidir a parada. E a sua entrada como titular, né, daquele time nosso foi em Cochabamba. Você entrou, parece que no segundo tempo, no lugar do Baroninho. Ali você encaixou como uma luva dentro do esquema tático nosso, né, adotado pelo Paulo César Carpegiani, que será um dos meus entrevistados também na live, o Carpegiani. Eu vou conversar bastante com ele sobre esquema tático, sobre funções dos jogadores, né? E ali você entrou como uma luva e não saiu mais. Aí a gente começou a trabalhar em busca da conquista da Libertadores. Quando você se tornou campeão da Libertadores, o que é que você sentiu, né? Você já tinha a certeza que a gente iria conquistar essa Libertadores? Não, eu primeiramente eu digo para você que eu entrei naquele jogo em Cochabamba contra o Wisterman, se eu não me engano, onde a partida estava muito difícil, né? E eu entrei pelo lado direito, uma posição que poucas vezes eu tinha jogado, mas pelas minhas características
e pela visão do Paulo Carpegiani, né, do Paulo César, que foi o grande responsável pela minha entrada na equipe, foi o grande responsável por fazer aquele time jogar daquela forma, né? Com movimentação, dificultando, como você falou, a marcação do adversário. O Paulo foi um jogador muito eficiente na organização das equipes que ele atuou, como Internacional, como Flamengo, né? Então ele via isso, ele tinha essa visão, né, de enxergar, e foi um cara que sempre me incentivou durante os treinamentos para que eu não me desmotivasse esperando a minha oportunidade, né? Então eu devo realmente a minha entrada na equipe e ao meu futebol assim muito ao Paulo César, sabe? Porque foi um cara que me passou confiança, né? E quando eu entrei naquele jogo, a equipe deu uma melhorada. É evidente que quando entra um jogador, você tem que melhorar, né? E foi o que aconteceu. A equipe cresceu um pouco de produção. Eu participei até do lance do escanteio que bati, o Adílio fez o gol da vitória, né? E então dali veio outro jogo. Eu entrei também no segundo tempo contra o Campo Grande, participei da virada do jogo, até que veio o jogo contra o Botafogo, né? Nos 6-0, em que eu entrei como um titular da equipe, né? E aí, então, foi a minha efetivação realmente como jogador já na ponta esquerda, ou às vezes na ponta direita, né? Me revezando com o Tita. E aí, dentro das características da equipe, eu acho que facilitou o trabalho para todos nós, né? A equipe ficou muito mais assim, com mais movimentação, com mais habilidade, já que eu também tinha uma boa técnica, né? E então acho que o rendimento da equipe assim evoluiu bastante e a gente teve a felicidade de participar das conquistas. A Libertadores era uma disputa muito difícil, né, Nunes? Eu penso que naquela época, para você ganhar uma Libertadores, você tinha realmente que encarar muito o adversário, principalmente esses sul-americanos, né, que eram equipes assim muito fortes não só jogando futebol, mas também na virilidade, né, de jogadas desleais, como aconteceu, e você tinha que enfrentá-los, você tinha que apanhar, que bater para poder vencer realmente, né? E o Flamengo, por ser uma equipe mais técnica, mais leve, sofremos muito para ganhar aquela Libertadores, né? Eu acho que foi uma conquista realmente das mais difíceis que nós conseguimos durante toda aquela trajetória, né? Mas a equipe estava preparada, né? Eu acho que o time do Flamengo, por ter sido formado quase que todos os jogadores nas equipes das categorias de base, infantil, juvenil, juniores, até chegar ao profissional, e com a entrada minha e do Marinho e do Raul, 3 jogadores apenas de fora, né? Era uma equipe que já tinha um entrosamento, uma afinidade muito grande, né? Um conhecimento entre vocês era você mesmo. A Copa de 82 não tinha um centroavante melhor que pudesse se entender tão bem com o Zico, que era o meia de ligação, entendeu? Tanto é que isso aí foi provado em vários jogos, as enfiadas de bola que o Zico deu para você, e eram as situações que você puxava o zagueiro para o lado esquerdo, e isso era uma coisa sempre que você fazia para dar essa liberdade para a gente entrar pelo meio, né? Adílio, Zico, cansou de fazer gols ali pelo meio, com você caindo lá pelo lado esquerdo, né? E quando menos se esperava, você estava entrando nas costas do zagueiro, como foi aquele golaço mundial lá no Japão, né? O Zico meteu aquela bola para você, numa jogada milimétrica, né? E você deu aquele toque magistral. Acho que foi um dos gols mais bonitos que eu vi assim pelo lançamento e pelo toque de bola, entendeu? Mas a Libertadores foi, sem dúvida, assim, uma coisa que a gente aguardava, né? Em conquistar,
mas tivemos que suar muito, né? Suar, apanhar, mas deu tudo certo, graças a Deus. É verdade. Porque para a gente chegar ao Mundial, a gente tem que ganhar um estadual, um brasileiro, uma Libertadores e chegar no Mundial e ganhar. Foi o que nós fizemos. Foram 3 jogos, né, contra o Cobreloa, muito difícil, né? Primeiro nós ganhamos no Maracanã 2-1, 2 gols do Zico. E o segundo nós perdemos lá no Chile, de 1-0. Aconteceu aquela confusão toda lá por parte do Cobreloa, né, que não se preocupou em jogar futebol, e sim só pancadaria. E a gente foi surpreendido, né, com agressões, né, você foi Ambiente, agredido, né? o Adílio foi agredido, né, mas o Zico falou uma coisa muito, muito legal pra gente. Mesmo a gente perdendo de 1-0, depois ele reuniu o grupo no hotel e falou que a gente não tinha que revidar nada, a gente tinha que jogar futebol, ganhar, mostrando dentro de campo futebol e ganhar deles dentro de campo, mostrando que a gente tinha capacidade de ganhar deles. E foi o que aconteceu. Aquela decisão da Libertadores, né? Nós fizemos aquela partida maravilhosa lá em Montevidéu, né? Ganhamos de 2-0 com 2 gols do Zico, né? Consagramos campeão da Libertadores. Para mim foi uma honra, né? E uma alegria imensa de me tornar campeão da Libertadores também. Para você também você teve essa satisfação, esse prazer todo de se tornar campeão da Libertadores, essa alegria, essa emoção toda? Ah, sem dúvida, né, Nunes? É um título que fica marcado para a história da carreira de qualquer jogador, né? E Libertadores é que te dá a, em seguida a disputa de um Mundial, né? Como foi, né? Então, eu acho que essa Exato. Libertadores, eu não joguei o jogo final devido a essas agressões aí do zagueiro lá que jogava com a pedra, como se fosse um anel, né? Mas eu e o falecido Figueiredo ficamos torcendo muito ali na arquibancada, né? E o time fez uma partida espetacular, mostrou a sua qualidade técnica, né? Superior. E, enfim, né? A gente passou no segundo jogo lá por uma situação muito difícil, né? Então, tudo isso aí veio coroar tudo que a gente passou naqueles momentos, né? Lá no Chile, né? E então acho que a Libertadores foi, sem dúvida alguma, a grande conquista do Flamengo na época, né? E enfrentamos times muito bons também, né? Para chegar até lá, né? É verdade. Mas uma noite maravilhosa e o Zico fez 2 golaços, né? Mas o time foi muito bem, foi muito bom. Aí conseguimos essa conquista maravilhosa, se tornamos campeão da Libertadores pela primeira vez, fazendo também o Flamengo campeão da Libertadores pela primeira vez. Aí nós tivemos a consciência, né, que a gente já estava se preparando para ir disputar o Mundial, né? Conseguimos a Libertadores, nós vamos buscar o Mundial. E a nossa preparação foi uma preparação muito consciente, entendeu? Os jogadores focados para buscar esse objetivo, essa conquista maravilhosa. E fomos para Los Angeles, né? Ficamos lá uns dias em Los Angeles. Treinamos até numa praça, né? Tinha um gramado Sim, lá, uma praça, treinamos lá. Você vê a simplicidade, a humildade do nosso grupo, da aquele gente time treinar treinava em numa qualquer praça, lugar, num né? gramado, né? Time que ia disputar um mundial. E a gente não tomava conhecimento em relação a essas coisas. Qualquer lugar a gente treinava, não tinha esse negócio. Era, A gente queria treinar e jogar, né? queria treinar e jogar. E a gente estava focado no que a gente queria, que era ser campeão do É mundo. verdade. Né? É, Chegamos no Japão, todo mundo com o rosto tranquilo, sereno, é, focado nesse objetivo que essa conquista a gente sabia que levava a gente para a maior conquista, né,
que um clube de futebol pode ganhar, ser campeão mundial de clube. E para você, você imaginava que ia ser um jogo difícil ou um jogo fácil contra o Liverpool? Ah, não, a gente nem esperava que fosse dar tão certo o jogo no primeiro tempo, né, cara? Eu acho que, primeiro, por se tratar de um jogo decisivo e por a gente saber que o Liverpool, na época, era o grande bicho-papão dessas disputas, né? Sul-americanas e de títulos mundiais era o grande vencedor, né? Então, era uma equipe que a gente sabia que tinha vários jogadores de seleção brasileira, né? A gente ouvia falar, né? Não conhecia o time deles porque não tinha, né? Todo, Internet, todo, essas não tinha coisas, né? nada para a gente ficar conhecendo, né? Então, mas é que a nossa equipe era tão confiante, né, Nunes? Era um time tão confiante que não pensava muito assim em enfrentar o adversário, qual adversário, né? A nossa equipe ela tratava de jogar o nosso futebol, né? É Fazer com que o verdade. adversário se preocupasse mais com a gente do que nós com eles, né? A gente tinha a nossa preocupação, né, de marcação, tudo, mas a gente agredia do começo ao fim do jogo, né? Era um time que jogava mesmo em busca do gol, né? A criatividade que a equipe tinha era fantástica, né? Eu nunca vi uma equipe no mundo criar tantas situações de gol como criava o Flamengo, né? Pela É verdade. versatilidade, pela técnica dos jogadores, né? Você vê que criava desde só não criava situação de gol o goleiro, o Raul, mas era Mose fazendo gol, era Marinho indo, era Leandro, era Júnior, era um time para frente, né? Com uma capacidade imensa, né? É O difícil de Raul, você juntar tantos o, jogadores assim, tão o Raul, versáteis, né? o Raul ficava só lá atrás, de braço cruzado, olhando o time jogar. Às vezes ele sentava Ele lá, ficava ficava lendo um apreciando, né? jornal. Admirando. Ele, É ele disse que verdade, é ele foi o único verdade. cara que ele viu de perto aquele time jogar, né? Mas era É, maravilhoso mesmo aquele time. ele falou Hoje que ele até teve, eu, ele falou que ele teve esse prazer de ficar é isso, assistindo lá né? de trás a Bacana. ele jogar. Velho é uma figura, gente boa. E você Tudo, sabe que ontem até eu cliquei no YouTube para né? que foi o brasileiro, né? Ali em Porto Alegre, muito, muito tempo. Então era parado, né? Jogadores assim muito tarimbados, né? Eu diria, né? É verdade. Mas vamos deixar um pouquinho a nação ficar esperando para a gente falar mais um pouco dessa decisão do Mundial. Aí depois a gente volta a falar novamente no jogo contra o Liverpool, que nós fomos campeões, ganhamos 3-0, foi um chocolate. É, Agora, como é que você vê o time do Flamengo hoje? Como é que você vê o time do Flamengo hoje? Essa garotada aí. Você vê com bons olhos? ah, não, o time hoje está muito bom, né? É um time que reacendeu o futebol brasileiro, né? Eu diria, né? O futebol estava sem novo de jogar ao time, né? E alguns jogadores como Felipe Luiz, Rafinha, Gerson, o time teve uma consistência mais firme e técnica, né? E
E eu acho que o Flamengo ele venceu porque essas competições, porque realmente foi melhor que todos, né? Mostrou um futebol empolgante e eu acho que o Jesus realmente foi o principal jogador da equipe. O Jesus, o treinador? O principal jogador da É, equipe? Não, o principal foi jogador. ele. Eu vou discordar de você nessa aí. Ele montou, né? O principal jogador do Flamengo chama-se Everton Ribeiro. O Não, Jesus é um excelente técnico, né? Um excelente treinador que encaixou o grupo, tá com aquela sintonia com ele, né? Comprou a ideia, né? Comprou a ideia do, do projeto dele em relação ao esquema tático, né? O Flamengo realmente tem um grande plantel e ele ali está dando os toques certos, né? Colocando o time para frente, é um time muito objetivo, com grandes jogadores e ele tem um grande plantel na mão, entendeu? Por isso que ele está se tornando um grande técnico no futebol brasileiro e no Flamengo. Agora, o trabalho dele também está sendo maravilhoso. Agora, o mais importante é que os jogadores abraçou e a filosofia de trabalho dele encaixou como uma luva dentro de campo. E tudo está dando certo, graças a Deus. Agora, para mim, um dos melhores jogadores ali chama-se Everton Ribeiro, que é o pulmão do time, é o cara que tem a leitura do esquema tático, que segura, tem personalidade, os companheiros têm que dar uma opção para poder ele fazer as jogadas, os lançamentos das jogadas e ter a opção é, de poder deixar um companheiro na cara do gol e o companheiro ir lá fazer o gol. É o que a gente fazia na nossa época. Muita movimentação, muita presença diária, conjunto, jogando com simplicidade e sendo objetivo. Então eu vejo também o Flamengo é, no caminho certo, tem tudo para futuramente se tornar uma potência mundial, entendeu? E hoje, no futebol brasileiro, são poucos times que encaram o Flamengo, entendeu? Então o Flamengo está numa fase realmente maravilhosa. É verdade? não, não se destaca bem, em virtude do muito não renderia o que rendeu esse futebol hoje que rende, né? Porque ele fez jogadores que têm mais e voltar a jogar um futebol mais vistoso, como foi o Ilharão, que estavam meio acomodados, ele pelo treinamento dele, pelo tipo de jogadas e por ele exigir cobranças, né, fez com que a equipe realmente, alguns jogadores se destacassem bastante, né? Agora o Everton, a Arrascaeta, Bruno Henrique, O Flamengo também fez grandes contratações, né, Lico? Fez grandes contratações e chegaram e encaixaram, né? sim, sim, Contratou um lateral esquerdo, contratou um lateral direito, um meia, então isso aí também ajudou, né? bastante, Ajudou bastante. muito. O Arrascaeta, aí foi arrumando o time, né? A internet dele não tá boa. É. Tá me ouvindo, Lico? Oi, tá me ouvindo? Pode falar. Dúvida, como você falou, eu acho que a entrada desses jogadores com experiência, né, foi fundamental. Rafinha e Felipe
né, lá na frente, né? E, então, como era o nosso time, o Leandro e o Júnior, eles participavam das jogadas de ataque como se fossem atacantes, né? Meias, né? Enfim, então acho que Exatamente, exatamente. o time é tudo isso, né? O Flamengo O time ele... tem, o Flamengo tem, o Flamengo tem dois jogadores lá na frente, que é o Gabigol e o Bruno Henrique, pô, que são rápidos, que chega com muita facilidade. E tem um meio de campo desse que está alimentando. Por isso que o Flamengo tá jogando desse jeito aí, um time para frente, um time alegre, que está realmente assustando todos os times que vêm jogar contra o Flamengo. Entendeu? Então, são poucos clubes hoje no futebol brasileiro que encaram o Flamengo. Entendeu? Por quê? Porque o Flamengo hoje está com uma grande equipe. E a tendência é melhorar cada vez mais, né? Caiu a. Ele tá com muito problema na internet. Na internet. Fala, Lico. Ele tá com muito problema lá na internet. Falou que o tempo não tá bom lá, né? Tempo? É. Tá fugindo de novo. E agora? Cadê? Oi, Lico. Oi. Deu? Voltou, fala aí, fala aí. Então, Pode falar. Então, a minha internet aqui é meia complicada aqui quando o tempo está muito chuvoso aqui, sabe? Mas o problema ali é que a gente sabe esperar e a gente supera essas dificuldades. Eu É o acho que o nosso que time tem que ser fazia, assim. né? Tem que ser, claro, É o tem que que o nosso ser. time fazia. Esperava na hora certa, aí passava aquele Claro. rolo compressor por cima deles todinho. Continua, Dava, pode falar. dava uma de sonolento, né? E aí quando ela vinha. É O verdade, é futebol tem verdade. essas manhas, né, cara? Tem essas manhas, Ô, né? Lico, Oi. qual foi o melhor jogo da sua história? Da minha carreira como vestindo a camisa do Flamengo, Qual foi o melhor jogo? eu acho que foi contra o River Plate na Argentina, 3-0 pela segunda Libertadores. Eu fiz o primeiro gol, participei do segundo dando um passe pro Zico, que fez um golaço no contrapé, e no terceiro eu armei um contra-ataque com o Marinho, que ele cruzou para você fazer o terceiro gol, lembra? E o Marinho cruzou para mim. Esse jogo eu Canguru. acho que eu tive uma participação muito, muito efetiva durante todo o jogo, sabe? Foi na Argentina. Esse jogo foi na Argentina. Isso. Mas teve Agora, outros jogos. Teve pode outros falar. jogos Tem outro? importantes, como aquele contra o Botafogo também, foi muito bom no Maracanã, que a gente, né, deu aquele score de 6-0, né, atribuindo lá uma derrota lá no passado, né? Eu fiz o terceiro gol e participei de também, alguns né? lances. Você fez uma jogada pelo lado direito, que o Leandro tocou para você, a bola pela lateral, você foi, dominou, partiu para cima do lateral esquerdo, deu aquele jogo, fez aquele jogo de cintura, aí entrou para dentro, já deixou a Dílio pela direita, Dílio fez o cruzamento, eu entrei lá por trás, segundo pau. Golaço. Aquele gol ficou muito lindo. Aí abriu o placar 1-0. Aí é o que eu falo, as jogadas de ensaiadas, jogadas de movimentação, jogadas objetivas, de você, né? Definir logo a jogada, né? Então, jogada de percepção. Exatamente. Nosso time tinha isso de bom, né? Essa movimentação, essa presença diária, essa confiança, essa personalidade.
Por isso que deixa eu te fazer uma pergunta. Tem algumas pessoas que às vezes querem fazer comparação do nosso time com o time atual. Você fazia alguma comparação ou você colocaria algum jogador dessa época no nosso time? Caiu, né? Caiu. O pessoal tá pedindo palpite pra amanhã, que o jogo é Fla-Flu amanhã, né? A nação está pedindo o palpite do jogo amanhã do Fla-Flu? É. Olha, eu joguei vários Fla-Flu, sempre foi de jogo difícil, mas eu acredito que o Flamengo, com essa força que o Flamengo tem perante aos outros, né? Eu acho que o Flamengo tem condições de ganhar esse clássico amanhã, certo? Desde que entre em campo com personalidade, confiança, jogando com simplicidade, respeitando o adversário para ser respeitado. Vai ser um jogo difícil, não tenha dúvida, mas o Flamengo tem condições de ganhar sim. Agora, o placar que eu não posso dizer quanto é que vai ser o placar, né? Se eu estivesse jogando, eu falaria. Seria 1-0 gol do Nunes. Fala ali. Deu uma caída, eu não estava te ouvindo. Pode repetir, não? Posso. Tem algumas pessoas que querem fazer comparações do time atual com o nosso time. Aí eu te perguntei qual é a sua opinião, se você faria essa comparação do time atual com o nosso e se alguns jogadores do time atual jogariam no nosso time. Não, eu não faço comparação porque cada um tem o seu momento, né? Tem a sua época, tem o seu momento, né? E naquele time do Flamengo ele foi bom porque tinha aquelas 11 peças, né, que jogavam juntos e que apresentava aquele futebol fantástico. Então não tinha lugar para ninguém, nem desse time atual, nem de outro, nem de outro qualquer, porque a, a filosofia de jogo era aquela, deu certo porque tinha aqueles jogadores, entendeu? E mesmo porque era uma época em que todos os adversários eram bem mais fortes do que é hoje os adversários, né, no futebol, né? Existiam em cada equipe 4, 5 craques de seleção brasileira. Tanto é que aquele nosso time era para ir a metade para a Copa de 82 e não foi devido à quantidade de bons jogadores que existiam, né? Mas hoje o Flamengo ele está num momento bom com esses jogadores que se encaixaram bem dentro da equipe, né? Que um conhece o outro dentro de uma filosofia de jogo implantada, mas também se entrar qualquer um outro aí, como já entrou alguns, não vai dar certo, entendeu? São aqueles 11 ali que realmente têm demonstrado que são eles que fazem com que a equipe renda um futebol alegre, um futebol vistoso, né, e encantador, né? Como foi nós, como foi o Internacional em 75, como foi o Santos numa época, como foi Cruzeiro, Botafogo, e assim é o futebol, né? São épocas e é aquela equipe. Eu costumo falar, Lico, o seguinte, que se a gente estivesse jogando hoje, a diretoria não iria contratar um número 1, número 2, número 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, não iria, porque a gente estaria jogando ali, então não iria contratar. E também a gente não jogaria hoje no time de hoje, no time atual. Por quê? Porque hoje um está com 60, o outro está com quase 70, o outro está com 50. Então a gente não jogaria, né? Porque não daria mais para a gente.
Mas os jogadores de hoje, do Flamengo, estão bem servidos. E o time está bem. Jogadores, todos eles conscientes, né? Eu acredito que eles sabem o que eles querem e que a gente torce, né, para futuramente o Flamengo chegar novamente à decisão do Mundial, né? E quem sabe, chega lá e ganhar, né? Então a gente torce para isso. E, porque o nosso papel nós já fizemos, e bem feito, graças a Deus, né? E bem feito. Então, quer dizer, na minha visão, eu tenho certeza que se continuar esses jogadores do Flamengo no Flamengo, tem total condições de chegar novamente a uma decisão mundial. Você não acha? Ah, sim, com certeza. Eu acho que chegou até na decisão do Mundial e só talvez não tenha conquistado porque enfrentou uma equipe que no momento era superior a ele, né? O Liverpool realmente é um timaço e principalmente do meio para frente tem um poder ofensivo muito rápido, né? Tem grandes jogadores também. Jogo equilíbrio no meio de campo tinha que fez foi infeliz também, em ter tirado dois jogadores que estavam quentes no jogo e segurando, e o Flamengo se aproveitou e acabou vencendo aquele jogo, entendeu? Então, o futebol ele é muito prático e direto. Você Com certeza. passar a mão na cabeça de fazer rodeio. Futebol ele é uma coisa muito prática e decisiva e direta, né? Então acho que Não é verdade? houve esse contratempo, mas isso eu acho que não deixa do Flamengo ser forte novamente para disputar o título mundial, né? E chegar a conquistar, sim, porque tem uma equipe fantástica, muito boa, joga futebol para frente, né? E é um dos, como a gente tem visto aí Real Madrid, como Barcelona, o Flamengo é uma potência como era o nosso time naquela época e que vencemos o Barcelona, né? E que ganhamos do Napoli, enfim, né? Era uma É verdade. equipe poderosa e fantástica, né? É verdade. Nós estamos chegando aí ao final já, Lico. É só avisar para a rapaziada, na próxima live, na quinta-feira, dia 9, vai ser com o Carpegiani, entendeu? Grande Paulo, Nosso, grande nosso, Paulo, nosso treinador campeão, Nosso foi um treinador dos campeão. responsáveis, né? Um dos grandes nomes responsáveis por aquelas conquistas todas que alcançamos, né? O Paulo ele É foi verdade. uma peça fundamental Uma como fase, jogador e como treinador. uma fase maravilhosa. Para mim, para mim, ele foi um excelente treinador, é um excelente treinador, entendeu? Não é Sem porque dúvida. jogou com a gente, não é porque foi nosso treinador, não é porque é nosso amigo, não. É o treinador campeão do mundo, É simplesmente. conhecedor, né? O Paulo conhece, né, de futebol, né? Com certeza, com certeza. Simplesmente ele é o treinador campeão do mundo. E fez o Flamengo campeão do mundo junto com a gente. É isso aí, Entendeu? E cara. tem que ser respeitado, né? Então, Sim, com para mim certeza. vai ser um prazer fazer a live com ele, com o Paulo César Carpegiani, treinador campeão do mundo pelo Flamengo. Vou ficar assistindo aí de camarote. Lico, eu quero te agradecer, entendeu? Por tudo, pela força, pelo o respeito, carinho, pelo companheirismo.
dentro de campo, nas concentrações, fora de campo, nas viagens. E eu costumo terminar a live batendo no peito. Eu sou campeão do mundo. Bata aí no peito. Nós somos campeões do mundo. Nós somos, né? Nós somos. Com Então certeza. eu quero aqui também desejar aí para você tudo de bom por todo esse tempo que a gente conviveu aí vestindo a camisa rubro-negra, pela nossa amizade que a gente mantém, né? Com Com certeza. respeito, como sempre houve, né? Por todos. Quando a gente se encontra, a gente vê isso. Então foi um grupo, né? Verdade. E Aproveitar também e dar um abraço aí na Simone, nas crianças. Um abraço para todos aí. Falou? legal. E eu quero Fica mandar com um Deus. abraço aí para a Chada de Braço do Norte do Pode doutor falar. Ercílio, do meu amigo Oswaldo, do projeto Lico 11 ali da escolinha, que está levantando aí novamente para fazer um trabalho aí com a gurizada, né? Então, o Robertinho lá em Londrina, que te mandou um abraço também, e está Beleza. assistindo esse, né? Enfim, a todos os rubro-negros da nação, né? A todos os amigos, companheiros dos clubes aí que a gente viver, um grande abraço, um grande beijo, fiquem com Deus, né? E se cuidem porque a gente vive num momento aí meio complicado, né? E que a gente tem que realmente ter respeito e um pelo outro para que a gente possa sobreviver por um longo tempo aí, se Deus quiser. Valeu, artilheiro. Obrigado. Um grande Falou. Um abraço. e para a esposa, Fica com tudo de Deus. bom aí para vocês, tá? Obrigado, Fiquem com obrigado. Deus. Falou. Um Valeu. abraço. Tchau, tchau. Beleza. Tchau.